Olá, eu sou Leonardo Bonfim, faço parte da equipe de programação do Olhar de Cinema. Eu estou aqui com o Bernard Lessa e o Elket Bungue, diretor e ator, né, da Matéria Noturna. O filme faz parte da mostra Outros Olhares, da edição 2021 do Olhar. Tem a estreia mundial, né, nessa edição. A gente está muito feliz, enfim, de poder conversar com vocês. Bem-vindos, obrigado pela presença. Oi. Bom dia. Estamos muito felizes também de passar o filme, do filme nascer no Olhar, que é um festival que a gente super admira, né? Então, estamos também bem felizes de ter o filme aqui. Muito bom. Então, vamos ter essa conversa também livre, que vocês podem me interromper, se interromper. Acho que a gente tem 30 minutos, mais ou menos, para poder falar de algumas questões do filme. A primeira, que acho que é uma questão que me salta aos olhos, que é a relação com a cidade de Vitória, né? E que me parece uma personagem muito importante, tem uma vontade de filmar alguns espaços, enfim. E aí, claro, uma pergunta dupla, né? Para ator e para diretor, roteirista, criador, né? Como é que foi, né, pensar esse filme na relação com a cidade e também como é que foi viver, de alguma forma, né, a cidade, né, na produção, né, do filme? Bem, vai, vou meu começar amigo. então, Elket. Depois eu passo a bola para você. Show. Acho que é uma ótima pergunta, inclusive. Bem, eu sou nascido em Vila Velha, mas eu sempre morei em Vitória. Foi uma mera questão de maternidade. Então, minha cidade realmente é Vitória. Assim. Acho que parte das minhas questões, parte da minha identificação com o mar e com algumas coisas que fazem bastante parte da minha criação e da minha vida mesmo, enquanto ser humano, estão ligadas a essa coisa de ter nascido numa ilha, né? E Vitória, por mais que já tenha sido aterrado e tal, é uma ilha, e é uma ilha diminuta, assim, de 10 quilômetros você atravessa a cidade inteira. Então, você tem mais mar do que terra, assim, propriamente. Então, eu saí de Vitória em 2008 para fazer cinema na UF, em Niterói. Permaneci no Rio cerca de 10 anos, foi onde até... Nesse meio do caminho, eu fui a Lisboa, onde eu conheci o Elket em meados de 2012, depois o Elket esteve no Brasil, a gente começou a nossa parceria em 2013, no Tejo Mar. Então, a nossa parceria vem estamos falando de 8, quase 10 anos, né? Daqui a pouco já faz 10 anos, porque os projetos continuam e os próximos também são parcerias. Então, estamos falando de uma parceria que vai seguir e que é bastante interessante essa criação, com relação à cidade, assim, porque eu saí daqui em 2008, né? Fiquei 10 anos no Rio, eu volto em 2018 e aí o Matéria Noturna começa a ser criado dessa volta. Então, eu volto, venho para o centro da cidade, eu morava num local próximo ao aeroporto antigo, que é uma outra zona da cidade, e essa coisa de morar próximo ao porto foi muito interessante, assim, é uma zona da cidade que para mim foi muito interessante e que trouxe muitas possibilidades poéticas, assim, né, imaginativas, assim, por conta dessa presença do mar muito forte e esses navios, assim, o personagem do Aissa, ele surge muito desses momentos de contemplação, né? Essa volta também, ela refresca o olhar, né? Eu sinto muito isso, assim, que você volta para uma cidade depois de 10 anos, o seu olhar está novo, então você tem uma coisa quase daqui, mas ao mesmo tempo um olhar um pouco estrangeiro, que é algo que me interessa, assim, esse olhar estrangeiro de dentro também, né? Assim, olhar, eu acho que é algo que o filme tematiza, inclusive, na personagem da Jaiane e do Aissa. Assim, o filme é um pouco uma retomada de uma possibilidade de olhar o mundo com um certo brilho nos olhos, assim, né? A gente vê essa coisa... O filme começa com essa sensação de um mal-estar que se coloca. Esse mal-estar, ele não é claro se ele é um mal-estar espiritual, se ele é um mal-estar político ligado a Bolsonaro, ligado a questões tanto da cidade quanto pessoais da personagem, né, de relações ou espirituais até. Esse mistério orbita nessas 3 esferas e ele orbita nessas três esferas, e aí é justamente uma paixão, a chegada do Aissa, né, tem uma sensação de deriva muito forte, que eu acho que é uma palavra interessante para pensar nesses personagens, né? Eu acho que eles têm em comum essa deriva, por mais que Jaiane esteja em terra e o Aissa no mar, eles têm em comum essa sensação de deriva e essa carência, essa vontade do outro, essa vontade de relação, de troca real, assim.
E é a paixão que faz essa coisa de um olhar que volta para o presente, que volta para o mundo, né? A paixão não chega a ser um romance, né? Não chega a ser um filme de amor, mas é uma paixão, porque tem muitos desencontros também nesse encontro. É um encontro que é um desejo de encontro, sobretudo, né? Ele não se dá totalmente, assim, ele fica ali, esbarra, não chega a se transformar em amor, mas ele já faz com que esses personagens reencontrem um pouco o seu lugar de ação no mundo e o seu lugar de olhar o mundo. Então, eu acho que a paixão faz um pouco isso. E aí esse olhar para a cidade, ele tem a ver um pouco com esse momento de volta, de encantamento, de desencantamento também, né? Mas assim, esse olhar fresco, esse olhar novo. E eu acho que para a criação do personagem do Aissa, assim, a vivência da cidade foi fundamental, assim, né? Acho que o Elket vai poder falar um pouco mais disso, mas foi uma experiência bastante intensa. Foi sim. E, primeiro que tudo, eu estava bastante empolgado, né, por poder fazer esse filme, esse primeiro longa-metragem com o Bernard, né? Tal como ele disse, nós estamos colaborando desde 2013, no período que eu também vivi no Rio de Janeiro, porque eu estudei na Unirio. E, portanto, não só fazer esse longa com o Bernard, mas fazer na cidade que o viu nascer, era por si só uma razão muito simbólica, não é, para fazermos essa colaboração, mas também porque eu vinha de um ano, isto é, nós filmámos, salvo erro, no início de 2019, correto, Bernard? É isso? Ao final de 2018, início de 2019, 2019. Exatamente. Entre janeiro e fevereiro de 2019. Correto. Portanto, eu estava vindo de um ano de muita filmagem aqui na Europa, né? De filmes muito complexos, falando língua estrangeira e tal. E, portanto, voltar para o Brasil e poder falar o português e fazer um filme, né? Que tem justamente esse encontro que é marcado por vários encontros. Era um tipo de narrativa e também de construção de personagem que eu sentia-me bastante preparado para isso, porque havia também um cansaço em mim. E, portanto, chegar à Vitória naquela época, em que se sentia também o pulsar do pré-carnaval, e descobrir o samba, que é tão característico aí da vivência que eu tenho com o Bernard, não é? Da sua pessoa, e, sobretudo, sentir que isso vinha para o filme, estava tão presente, foi muito simbólico para mim, não é? Portanto, fazer o filme em Vitória que é uma cidade, diria eu, caótica, é uma cidade bastante imprevisível também, não é? Porque eu conheci muitas pessoas que não tinha sequer imaginado poder conhecer por lá, e fiz amizades muito latentes. Eu digo latentes justamente porque foi um período bastante intensivo para mim. Muito daquilo que o personagem refletiu ali no filme foram vivências que eu também me predispus a experimentar em Vitória, e sobretudo o Altamir, né, que é o meu comparsa na história e que é sambista na vida real, que é um personagem real dessa cidade, foi uma pessoa bastante importante para me ajudar a mergulhar nessa movida, nessa ginga capixaba, não é? E, portanto, naturalmente, tal como eu estou aqui descrevendo, e como parte do meu trabalho enquanto ator, as minhas vivências foram essenciais para conseguir compor credibilidade para as ações que o personagem do Aissa desempenha na história, não é? E, quer dizer, hoje em dia eu olho para o filme e é um filme onde, como não aconteceu muitas vezes, não é? Ao longo da minha trajetória, porque, convenhamos, temos filmes que quando você vai para um determinado espaço, tal como o lugar de Vitória, por exemplo, o caso de Vitória, o espaço ganha um simbolismo grande e muitas vezes engole, não é? Quase que sucumbe os personagens, dependendo da forma como é filmado e tudo mais. E quando eu vejo o personagem, não só o meu personagem, o personagem da Shirlene também, e todos os outros personagens coadjuvantes, né? Que nesse filme nem parecem ser coadjuvantes, são simplesmente pessoas que existem, né? Naquele contexto. E penso que, pronto, nós fomos bastante felizes em fazer esse cast, né? Em elencar esses talentos. Esse filme consegue me transportar para um lugar em que eu deixo de me ver a mim mesmo naquela história, né? E eu acho que isso tem muito a ver
com, diria eu, a organicidade relativamente a forma como a história é contada, no lugar e no momento em que nós estávamos lá presentes contando essa história, e também porque eu me envolvi com a energia da cidade. E isso é uma sensação que não costumo ter em filmes, né? De poder fechar os olhos e perceber, cara, esse cara que está aí fazendo isso é muito estranho. Quem é o cara? Vou fazer um adendo aqui rapidinho, Elbert, que eu acho que a organicidade do filme, assim, é o primeiro filme que eu tenho um pouquinho mais de estrutura. O filme tem uma head, meus filmes anteriores eram câmeras menores, então a gente conseguiu fazer uma câmera na mão, né? E eu acho que foi muito importante o olhar e o corpo da Safira também, né? Para dar essa organicidade, para trazer um pouco dessa carga afetiva que o filme queria, né? Esse olhar novo também, né? O olhar da Safira, que é baiana, que também nos encontramos no Rio, esse lugar dos encontros também, né? Tipo, muitos encontros a partir desse lugar, mas de pessoas que já estão em outros lugares e que aqui voltam a se encontrar, então tem um momento de muita intensidade durante a filmagem, de afeto, de uma equipe bastante próxima. O filme tinha um orçamento super curto, a partir de um edital de curta-metragem. Então, assim, para fazê-lo possível, são amigos, assim, isso já é um dado para começar o filme, são amigos. Então, e tem esses olhares, eu acho que o olhar da Safira foi fundamental também para trazer essa organicidade, e esse afeto que a gente buscava no filme. Assim. Concordo. Até então era uma pergunta que eu tinha desse trabalho com a Safira Moreira, que é muito, acho que já no primeiro plano, né? O filme tem um primeiro plano maravilhoso, né? Que é a Shirlene Paixão, atriz, com aquele, né? O choro, né? O riso, né? E enfim, que vai surgindo no rosto dela. Tem um tempo ali muito especial, e aquele brilho, e a cidade, né? Brilhando também. Acho que é um cartão de visita, é uma abertura assim muito assim afirmativa, né? Do que o filme é. Né? E muito corajosa, assim, abrindo o rosto, a gente não sabe quem é essa personagem, o que está acontecendo, e já tem muita emoção, né? Então, acho que esse trabalho com a Safira Moreira me parece que foi também essencial, e claro, depois a entrada do Elquete, né, com a Issa, né, nessa história, e também tem esse cuidado, né, essa aproximação muito... eu diria muito quente até com os corpos, né? A gente chega muito de perto, né? Assim, exatamente. A gente não chega de longe, a gente já chega de perto. Depois dá uma distanciadinha em ver a cidade, mas primeiro vê o olho, né? Não, e me parece realmente esse trabalho foi muito, né, essa criação assim muito interessante ali, essa parceria de vocês, né? Acho que, né, não sei como é que foi esse processo. Foi um filme que teve um orçamento pequeno, mas a partir das conversas, bom, você já conhecia ela, né? Já tinha uma relação, mas de entendimentos, né? De como. Mas foi a primeira vez que a gente colaborou num trabalho assim de filmagem, assim. Foi muito. Não, com mais tempo, né? Porque nós quando fizemos o som, como que é? O Sopro Uivo e Assobio, em 2015, ela participou já no... Não, Safira não, Shirlene. Não, ok, estava falando da Shirlene, perdão, tem razão. A Safira, ela entra... É curioso, porque a Safira, o Kaique trabalhava comigo desde 2013, e aí em Tiradentes o Kaique foi representar o Sopro Uivo e Assobio, conheceu Safira. E aí eles formam um casal até hoje, vão ter um filhinho, inclusive. E aí agora o meu cinema está ligado também. Eu falo que o cinema, se não provocar nada, pelo menos um filho. Então, Mas a Safira... Você estava falando é isso aí que eu te interrompi, Bernardo. O processo com ela foi muito... Eu já sabia, assim, que o olhar dela é um olhar... Eu já tinha um encantamento pelo olhar dela. Assim, falava, gosto muito do seu olhar, gosto muito da forma como você se coloca. E esse filme a gente não tinha muito trabalho de pré com direção de fotografia. Eu tenho uma formação ligada a isso, então muitas coisas de pré eu acabava fazendo aqui, porque eu não tinha nem condição de ficar trazendo equipe muito antes. E a gente tinha um pouco menos essa cultura do online, né? Hoje talvez já dê para já dê para pensar uma pré um pouco mais online. Naquele momento, acho que ainda era mais difícil visualizar isso como possibilidade. Então, a vontade era de ter... Era muito frescor, entendeu?
É um olhar, a cena está colocada, não vamos fazer uma mise-en-scène que esteja possível para seguir o personagem. Assim, vamos seguir o personagem. Se estourar em algum momento, não tem problema. O principal é manter o olhar do personagem próximo. É tentar ver o olhar, né? Tentar ver o afeto, o que está por dentro daquele personagem. Então, a escolha dos atores é fundamental, são atores que eu admiro bastante. A Shirlene e o Elket já estiveram comigo. Isso sim, que o Elket estava lembrando. No Sopro e Assobio, eles já faziam ali no final uma sugestão de par romântico, no final do Sopro e Assobio. Então, foi o que me deu confiança também para acreditar nessa interação entre eles, nessa química que o filme pede. Então, é isso, assim, acho que foi muito dessa coisa do frescor, que a Safira tem uma dança, né? Tem uma coisa que é essa coisa de queria herdar um pouco essa câmera do Jimmy Luft, essa coisa que às vezes o cinema brasileiro tem se distanciado um pouco. Acho que o cinema brasileiro às vezes está num lugar muito de câmera estática, a gente está se aproximando um pouco de um cinema europeu por conta dessa câmera estática. Então, nesse filme, eu queria que não tivesse câmera estática em momento nenhum. Não tem um plano que é câmera estática. Então, queria que fosse essa câmera pulsante, assim, né? A câmera é um personagem, a cidade é um personagem e os personagens são personagens também. Então, acho que... E pegando uma questão que vocês colocaram, já que é a presença do samba também, né? Tipo, da cidade, né? Como é importante o samba também como um personagem, inclusive com as canções, de alguma forma, comentando também, enfim, acho que comentando algumas, né, intimidades ou algo que está muito interno, né, desses personagens e que a gente não tem um acesso imediato. Como é que foi essa escolha das canções e essa também, esse universo do samba no filme, né? Como é que vocês trabalharam, e aí no sentido também da vivência do filme, né? Que eu imagino que tenha sido também intensa, né, nessa relação com o samba, né? E aquela cena maravilhosa ali que hoje a gente ainda na pandemia um pouco, né, vê o filme e fica com, né, dá uma, enfim, é agridoce assim um pouco, é muito boa a série, a gente fica pensando, né, essa aglomeração parece tão gostosa. Distante ao mesmo tempo, parece tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, né? Uma coisa bem... Assim, o samba é algo que eu tenho uma profunda admiração desde sempre, assim, né? Acho que depois do meu intercâmbio em Portugal, eu fiquei pensando muito provoca muito no sentido de formação do povo brasileiro. Quem é o brasileiro? Assim, você tem o português, você tem o índio, você tem os povos africanos, né? Então, acho que o meu cinema ele circula um pouco dentro dessa ideia de pensar o Brasil como latino-americano, mas como lusófono também, assim, tentar criar essa comunidade lusófona, tentar criar essa identificação, assim, né? Porque às vezes a gente olha muito, aqui no Espírito Santo mesmo, Vitória se vê como uma cidade branca, mas não, é 50%, é 50% negros, 50% brancos. Então, assim, acho que também é importante mostrar essa cidade com personagens negros, com personagens que estão... ver essa vitória negra, né? E essa vitória do samba, muitas vezes, é a vitória negra. São lugares de mistura, são lugares em que as dores são colocadas de uma maneira que é particular brasileira, assim, né? Você tem ali no samba um pouco dessa raiz do fado em um samba ou outro, uma tristeza, né? Você vai para um Cartola, você encontra ali uma coisa em comum, guardadas as devidas proporções com a Amália Rodrigues, com alguma coisa do fado, e aí você vê essa virada. Dona Ivone Lara, a própria música que ela canta, né, que é a música da Jovelina, são músicas tipo, a música da Jovelina, ela diz muito sobre o filme todo, né, assim também, né, que é essa coisa de uma tristeza querendo se aproximar, mas logo eu com meu sorriso aberto, ai de mim se não fosse o pandeiro, o ganzá e o tamborim, assim. Então o filme é sobre um pouco desse recuperar o lugar de ação, né? Eu vejo o mundo de hoje, para além das redes sociais, que colocam a gente, às vezes, num lugar de individualismo, de vaidade, a coisa da enxurrada de informações, às vezes, parece que tira a gente um pouco uma possibilidade de ação, dá uma sensação de impotência, assim. Então, é como se o filme começasse um pouco com essa sensação de impotência, tentando se colocar, mas que a personagem consegue dar uma virada e retomar um pouco da potência de ação, sabe? Eu acho que a gente precisa recuperar nossa potência de ação. Às vezes a gente está muito
E o samba é sobre isso, assim, o samba é exatamente essa virada, né? Tipo, você vê ao fim de um longo dia de trabalho, acho que eu aprendi muito isso com o Rio, assim, né? Essa coisa da urgência que o samba tem de vida, né? A pessoa trabalha, aí no final daquele dia, não, ainda vamos para o samba para dar uma, sabe, fazer alguma coisa legal, ressignificar um pouco daquilo, cantar um pouco, essa coisa da poesia mesmo, né? Coisa mais antiga, mais elementar da criação poética. Eu então, super entendi. Samba... Irmão, eu super entendi o filme desse jeito, por isso que eu acho que o elemento, sobretudo eu acho que o elemento samba fala muito da tua pessoa enquanto energia, enquanto essa pessoa sempre disponível para a escuta, que não tem medo de arriscar também e acreditar na capacidade de improvisação dos atores e tudo mais. E o samba também traz essa embriaguez, né, que faz com que a gente se sinta vivos, né? Essa embriaguez que quebra com as formalidades, quebra com a rotina. Tem um pouco a ver com a embriaguez da paixão também, né? Isso aí. Né? Essa coisa, esse brilho. Sim, mas também é preciso falar que eu acho que Vitória é uma cidade bastante... consegue ter sua beleza também, sabe? Sim. E eu fui descobrindo isso, eu falo de mim, porque pronto, foi uma estadia que coincidiu com esse processo, né, de filmagem e tudo mais. E ela se descobre nos recantos também, assim. Ela não se expõe logo... O ruído sonoro é uma coisa bastante presente na cidade, o mar também, né? Mas aquelas pequenas pérolas vão sendo reveladas com o passar do tempo. E uma coisa que me levou a descobrir muito da cidade foi o samba. Coisa que no Rio, por exemplo, muitas vezes foi mais explícito, né? Porque eles faziam parte do roteiro turístico em muitos casos, né? E só depois, obviamente, de ter vivido muito tempo no Rio, é que comecei a entender melhor onde é que eram os lugares assim mais escondidos do samba e da sua cultura enquanto matriz também. E tem uma coisa que se diz muito sobre o capixaba e sobre o Vitória, que é uma dificuldade de quem é estrangeiro se relacionar, né? O capixaba é visto, ele tem uma fama de desconfiado, ele tem Uma vez me contaram uma história, um rapaz que trabalhava na construção civil, ele falou que o capixaba tem sempre um facão. Se você conhece quem é capixaba, porque o capixaba anda com facão. Então, acho que o capixaba, mesmo que nos dias de hoje ele tenha perdido o facão, ele anda sempre com facão mesmo, assim, metafórico, assim, sabe? Por via das dúvidas. Então, assim, tem uma coisa, isso que você falou de uma dificuldade de chegar em certos lugares, ela é fato, assim, mas é isso, é uma coisa, não é uma beleza que se dá de cara, é uma beleza que exige um certo cuidado, assim, ao chegar, ao pisar, né? Pisar devagarinho, como diz o samba. Dá para dizer que o Aissa encontrou as pessoas certas, né? Nessa estadia, né? Assim, momentânea e surpreendente, né? Que eu acho que tem os encontros são muito especiais, né? E aí você trouxe essa questão dessa personagem que tá vivendo um momento dela, assim, delicado, e ela tem esse encontro, né? Que redefine de alguma forma, pelo menos por um momento, né? A vida dela. E o que eu acho interessante, tem uma ousadia narrativa também, que é quase como a gente tem esse encontro antes dela, né? E esse estranhamento, de repente está acompanhando uma personagem muito ali, um filme com ela, e de repente surge outro personagem e ela fica, né, um tempo fora do filme. Né? É muito interessante. Entender, né? Essa estrutura é muito interessante porque você antecipa, você faz com a gente, né, antes, né, com o espectador, um pouco esse encontro, né? O personagem novo, algo novo aqui nessa história, e depois a personagem vai viver isso, né? Vai ter esse momento, né? Então acho muito interessante, assim, como esse filme de alguma forma recomeça, é quase como se recomeçasse. Eu queria muito essa sensação. Eu queria que fosse assim, quando a gente partisse, a gente é apresentado a ela, e quando a gente partisse fosse um corte brusco. E um corte brusco começa já com o plano de mar com um som muito diferente, um som forte, né? Tipo, é um corte assim, o dela vinha numa progressão, era um suspense quase, né? Era uma construção de um suspense, de um mistério.
E aí, do nada, vira um outro filme, que é quase uma aventura, assim, né? Já vira uma aventura de um cara que chega no navio, já tem uma... E eu queria essa sensação de que fosse outro filme, assim, naquele momento. E depois a gente entendesse, tá, não é um... Pode ser um filme episódico, mas, não é um filme episódico. Tem a ver, eles vão se... E que não, isso não viesse muito antes também, né? Você, tipo assim, você entende, você vê ela e você consegue ver ele antes de ver os dois juntos. E não que você já ouvisse pensando, eles vão se encontrar e o filme é sobre isso. Mas que você possa ver ele sem pensar que ele vai encontrá-lo. E aí depois, quando eles se encontram, você fala, tá, já mais próximo, já dá para você entender, assim. Não sei se não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, o filme tem isso mesmo, né? Acho que o argumento original, né, o guião, propunha isso, a montagem também conseguiu fazer isso muito bem, e acho que a forma como o autor, né, propõe esse reequilíbrio, renascimento, sobretudo da Jayane, lhe atribui bastante autonomia e empoderamento, né? Porque a narrativa clássica, não quero estar fazendo um spoiler aqui do filme, não sei se vamos ver isto antes ou depois, a narrativa clássica muitas vezes traz a cura através do amor, né? Mas muitas vezes esse lugar da paixão, né, que é onde estamos mais inflamáveis, pode proporcionar essa reunião, mas também digamos o livre-arbítrio, né? Aquilo que é a experiência de cada um, muitas vezes deve tomar protagonismo nessa decisão individual, né? De querer rumar por um caminho ou outro e não normativamente estar associado à reunião permanente de dois indivíduos, né? Porque na verdade nós temos que conseguir viver com cada um de nós mesmos, né? E esse é que é o grande desafio da vida. Bom, eu tenho uma última pergunta, assim, que a gente já falou um pouco, né? Mas acho que vale, talvez, destacar, que é a presença do mar, né? Pensando também na cidade, e ela começa, né, contemplando o mar, e tem aquela cena muito forte, né, do Aissa ali, ele descobre que o mar é traiçoeiro, que é um mar... Né, também é uma presença, assim como o samba, e tem esse universo do samba, o mar ali tem essa... Né, é muito central na narrativa, né? Então, isso também foi para vocês, enfim... Né, uma questão desde o início, e aí como é que, né, o Hellcat também viveu esse mar, né, capixaba nesse momento, nesse período enfim, de descoberta da cidade. Relativamente à questão do mar, assim, trabalhar com o Bernard é estar também sensível e suscetível a ser afetado pelos elementos, né? Repare que o título Peixe no Mar fala de mar também, né? Sopro e assobio traz o elemento vento, né? Esse aqui, esse aqui também traz a cidade, mas também traz o mar, não deixando de propor sempre uma possibilidade de lidar com a interioridade do indivíduo, né? Da persona, né? E portanto, acho que as cenas, sobretudo nesse nosso processo, acho que as cenas foram muito bem discutidas, não só no sentido psicológico, não é? Que o drama em si tem, mas também no sentido cênico, que envolve ação e emoção, né? Ação e emoção. E acho que esse trabalho foi feito com bastante consciência e que foi ao encontro daquilo que também a natureza dos espaços apresentava, né? Nós conseguimos filmar a escolha de locações é muito importante, né? Assim, percebe, né? Nós quando conseguimos filmar naquele samba de segunda-feira, né? Assim, lá perto do rio, perto do mar, a equipe tem que estar preparada para se embrenhar, para interagir com aquela realidade ali, né? O filme não pode ser separado da realidade onde ele se propõe circunscrever, né? E isso também acontece quando vamos para essa praia, por exemplo, ou quando nós fazemos aquela viagem de moto, que é um plano sequencial longo, né? Que vemos
dois indivíduos quase entrando, ou seja, deixando o álcool evaporar, né, depois daquela noite tórrida de samba e de álcool, até chegarmos ao mar, naturalmente. Aquele mar também ele era um mar diria eu, com personalidade, com qualquer coisa para dizer, né? E eu acho que fomos felizes quando vemos o argumento, o guião, o roteiro se casar com essa quase encenação natural que a natureza daquele ambiente, daquela locação traz para nós. E o filme tem isso em vários momentos, né? Sobretudo nos momentos em que estamos em exterior e temos que lidar com condicionantes, porque é um filme em que nós não conseguimos fechar ruas, por exemplo, né? É um filme e que nem era a proposta também, né? A proposta era né? englobar os movimentos, assim. Né? Mas eles trazem um realismo que é, como diria eu, inficcionável, né? Você não, quer dizer, você tem atores e tem uma equipe e tem sobretudo uma câmera, né? Neste caso a câmera é que traz o olhar do todo que nós é pensado por alguém e é alguém que opera para garantir que esse olhar é trazido para o filme, né? E se essa pessoa também não estiver dentro da situação, né? Porque a cidade está lá sempre, né? A cidade está viva e ela está sempre. Ela não está interpretando. Essa ideia de dança, né? Essa ideia de dança. Tem os elementos conjugados e é preciso uma dança. Os corpos todos ali envolvidos dançam, né? Sobre o mar, vou só completar um pouquinho, porque o mar, para mim, é uma coisa do mistério, né? O mar é o mistério maior, assim. Então, quando ela olha para o mar é essa possibilidade do novo, essa possibilidade do inesperado, O mar é tudo, assim. O mar é essa coisa, é esse elo que é Brasil, que é Portugal, que é Angola, que é Moçambique. O mar é fonte de alimento, o mar poeticamente também o mar influencia as pessoas, né? Influencia as pessoas ao redor dele. Eu acho que tem uma coisa no filme que é essa coisa da dimensão do mistério, né? Que é muito importante. É um filme que não é um filme de suspense, não chega a ser suspense em algum momento, mas ele propõe um mistério. E esse mistério ele começa ali de uma forma interna e externa, psicológica e não psicológica, psicológica e física dessa personagem. E, ao mesmo tempo, o filme não propõe que o mistério esteja a serviço de alguma coisa. O mistério é um mistério. O mistério não se resolve, assim. Não existe mistério que se resolve, assim. No cinema há alguns mistérios que se resolvem, mas a minha proposição era um mistério que não se resolvesse, assim. Porque os mistérios não se resolvem. A gente precisa resolver o que fazer com o mistério, assim. O mistério, quando ele existe, ele se impõe. E o mar é esse lugar de mistério, assim, eu acho muito forte. E é isso, e é no mistério que está o desconhecido, e é no desconhecido que está o verdadeiro encontro com o outro. Então, o Aissa vem do mar, sabe? O Aissa é uma coisa, é um desvio nessa rota da cidade, assim. O barco quebrou, ele é um desvio, e é o desvio que provoca que essa personagem reencontre o mar, que ela veja o mar, e no mar ela vê choro e riso, entendeu? E essa possibilidade de afogamento, ao mesmo tempo que pode ser uma carícia, essa coisa que depende muito do olhar de quem coloca, né? Do olhar e do corpo que se coloca em contato com o mar, assim. Mas é isso, o mar é uma fonte de fascínio permanente, assim, inesgotável. Então, acho que isso se traduz um pouco na forma que ele entra no filme. Acho muito bom essa frase, acho que é perfeita da gente terminar assim, né? O mar é uma fonte de fascínio inesgotável, acho que dá uma bela tradução um pouco do que o filme traz, né? E aí eu queria agradecer muito, enfim, a presença de vocês, essa conversa, acho que foi muito legal, assim, pensar várias questões a partir do filme. E se vocês tiverem alguma última, enfim, palavra, quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bem, eu vou terminar e eu passo para o Elkit para ele também terminar. Bem, agradecer novamente esse espaço aqui, né? Acho que cada vez, no momento que a gente está, que a cultura está sendo tão atacada, é muito importante a gente poder estar falando sobre a produção de um filme, estar falando sobre uma possibilidade de reagir a essas coisas que nos atingem de todos os lados, né? A esse desejo de nos colocar nesse lugar de impotência mesmo, de que a gente, esse projeto político que faz com que a gente, às vezes, se sinta incapaz, às vezes se sinta sem vontade mesmo, assim, que tira um pouco, às vezes, a gente do desejo de viver, né? E eu acho que o filme
E às vezes a arte é sobre recolocar esse lugar de vontade de viver, né? De vontade de vida. Então, acho que o Matéria Noturna é um filme que traz um pouco disso, assim, pelo menos a ideia dele está ligada a essa vontade de comunicar vida, né? De comunicar amor à vida, de comunicar paixão, de comunicar brilho, de comunicar ações mesmo, ação no mundo. E eles não seria possível sem a colaboração de toda uma equipe assim, muito parceira, muito... um filme que se constrói nesse contato com o outro, né? Que é sobre esse contato com o outro e se constrói efetivamente nesse contato com o outro. Não vou falar nomes aqui, porque a gente já vai ter a ficha técnica provavelmente do lado do filme, mas todos que estão ali, meu muito obrigado e quero muito ver o que os olhares do público trazem também, né? Porque é aí que o filme nasce de verdade. Exatamente. Eu subscrevo as palavras do Bernard e espero que o público aí e além fronteiras se identifique bastante com a história do nosso filme, que foi feito com bastante parceria, desejo de concretização mesmo, com bastante sensibilidade. Nós discutimos bastante, nos escutamos bastante e nos entreajudamos muito. E penso que para nós é bastante simbólico o filme estrear num festival dessa envergadura aí no Brasil. E acho que é uma oportunidade bastante justa, tendo em conta a trajetória do Bernard, e que nos possibilitou a todos, né, a realização desse projeto, e que hoje em dia poderá ganhar luz de dia num outro estágio e num lugar onde estará mais acessível para toda a gente. Portanto, eu espero que o público aprecie o filme com tanto amor quanto nós nos dedicamos a fazê-lo. É isso, então, obrigado, pessoal. Então, espero que a gente se encontre, né, presencialmente, de verdade, em algum momento. Um samba, preferencialmente. Samba é bom. Então é isso. Tchau. Falou, tchau, tchau.